Cadê? Tá gravando aqui, ó. Pode começar já, Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a São Caetano do Sul. O cenário político atual do nosso país exige de todos nós um debate franco, preparação técnica e fundamentação sólida. Pensando nisso, estamos reunidos nesta manhã para conectar o público a grandes lideranças de relevância nacional. Ao longo desse encontro, discutiremos os rumores do Brasil sob a ótica dos valores conservadores, da segurança e da gestão pública eficiente. Para darmos início oficial aos nossos trabalhos, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Por gentileza. Agradecemos a presença e o respeito de todos. Podem se sentar, por favor. E as pessoas que estão sentadas ao fundo, por gentileza, pedimos também, se possível, a aproximação para facilitar o trabalho fotográfico. Agradecemos a presença, dando continuidade ao nosso protocolo. Temos a honra de convidar ao palco as grandes autoridades que conduzirão os debates desta manhã. Pedimos que tomem seus lugares em nosso painel. Senhor Dr. Felipe Carmona,
advogado e ex-secretário nacional de Cultura do governo Bolsonaro. Ampla liderança, técnico em solo paulista, atuou como diretor de administração e finanças da Fundação Intesp, além de ter sido diretor de planejamento estratégico e secretário de desenvolvimento econômico, trabalho, turismo, tecnologia e inovação da Prefeitura de São Caetano do Sul. Convidamos também para subir ao palco o deputado senhor excelentíssimo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por gentileza ao palco. Cientista político, executivo do mercado financeiro internacional e empresário, ativista político, deputado federal pelo Estado de São Paulo. Em seu segundo mandato, destaca-se pela defesa das reformas políticas, do judiciário e do sistema tributário, além de propor limites ao poder do Estado e o reforço da soberania nacional. É pré-candidato a deputado federal. Convidamos o nosso terceiro convidado, Padre Kelmon. Kelmon Luiz da Silva Souza, amplamente conhecido como Padre Kelmon, é filiado ao Partido Liberal, PL, com forte atuação na Bahia e celebrações em batismos. Tornou-se notório nacionalmente entre conservadores devido ao seu discurso incisivo contra a esquerda em defesa dos valores tradicionais, da fé e da família. É pré-candidato a deputado federal. Com nosso palco brilhantemente composto, convidamos agora para fazer a abertura oficial e dar boas-vindas em nome da organização desse grande evento, o idealizador deste evento, Sandro Delgado. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia. Acho que é a primeira vez que eu consigo reunir um número de pessoas tão bom assim, num domingo, que não tá lá um sol, né? Tá meio... Eu fiquei com medo, eu falei, pô, vai acordar, eu vi aquela chuva, eu falei, meu Deus, vai acabar indo um pouquinho, gente, mas tá bacana. É muito legal ver que lá em 2017, quando eu pedi para um amigo uns adesivinhos do Bolsonaro para entregar na Avenida Goiás, e os carros faziam fila para parar para vir pegar um adesivo, e foi aí que a gente começou e ver hoje o resultado do que o Bolsonaro conseguiu fazer com a gente, acordar, né? Porque a gente achava que direita era PSDB, né? Então, é muito bonito ver o tanto de gente que as pessoas me cobram muito aqui. Sandro, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Estou tentando, é difícil, não é muito fácil não, mas é o primeiro, quem sabe, de muitos. Agradecer a presença do padre, aquele exorcismo lá que o senhor praticou naquele debate foi sensacional, né? Olha, acho que todo mundo aqui comemorou como se fosse um gol do Brasil na Copa. Agradecer a presença do nosso, se não o melhor, um dos melhores deputados federais que a gente tem hoje, nosso príncipe. E agradecer a presença do meu amigo. Quando ele chegou em São Caetano para trabalhar, ele veio, foi o Tarcísio que indicou aqui para São Caetano. Falei, poxa, eu não fui convidado para conhecer esse cara, eu vou lá. Aí eu fui lá, ele me recebeu, eu olhei na mesa dele, a primeira coisa que eu vi foi um livro do Olavo. Eu falei, esse cara é meu, esse cara está do meu lado. Então, o Carmona me ajudou muito na campanha para vereadora aqui, me deu bastante força, me apresentou bastante gente, me ajudou, me orientou, porque tinha a experiência dele. Obrigado, Carmona. Aí tudo que eu puder fazer para ajudar, é o meu pré-candidato a deputado estadual, o que eu puder fazer para ajudar aqui em São Caetano eu vou fazer, até porque eu tenho uns votos para tirar de uma pessoa que se diz de direita aqui em São Caetano, se vende como direita aqui, tem muito poder aqui. E se eu puder tirar voto, eu já apoiei um traidor em 2018, não pretendo apoiar agora, então vou fazer tudo que eu puder para te ajudar, e é um cara que eu tenho certeza que vai ajudar a nossa cidade. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês. Não é fácil, domingo de manhã, estar num evento desse. Muito obrigado, senhor Sandro Delgado. É uma honra para este evento contar com apoio institucional e a prestígio da liderança municipal. Senhoras e senhores,
Vamos passar a palavra agora para os nossos convidados. E para abrir o nosso ciclo de palestras nesta manhã, temos a honra de chamar um dos grandes nomes do conservadorismo no Brasil. Ele é empresário, cientista político e deputado federal. Com a palavra, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Uma salva de palmas. Muito bom dia a todos. Eu muito agradecido de estar aqui com vocês. Estou impressionado aqui com o número de pessoas que está atendendo hoje. Isso me dá muita esperança, porque como o Sandro até colocou aqui, essa divisão aí partidária é nova. E é importante a gente ver porque o pessoal da velha política está querendo voltar, viu? Está voltando, está permeando aí os movimentos, mais especificamente está permeando os partidos que deveriam estar representando esse movimento fidedigno. No meu caso específico, tivemos aí 2 diretórios, foi colocado gente lá da velha política, totalmente corrupto, faz qualquer coisa, vota na esquerda, vota na direita, não vota. E isso tem sido um crescente dentro desses partidos que supostamente vêm para representar esse movimento de uma maneira fidedigna. E não vem, tá? No nível partidário, no nível representativo, o jogo é bruto, tá? E o pessoal fala abertamente, olha, vamos tirar esse pessoal da direita aí, vamos colocar nossa gente lá, abertamente. Então, a força que vocês têm em manter os seus representantes fiéis à causa é fundamental. Em que pese temos que, de fato, eleger e fazer um bom trabalho em vincular os nomes com o movimento e aqueles que, de fato, vão portar a bandeira, é necessário também denunciar e cobrar, né, diretórios e uma série de aparelhamentos que está acontecendo da velha política que quer sobreviver agora porque viu que o capítulo mudou. Viu que agora a narrativa que antes eles defendiam não existe mais, está em franca decadência. Por isso que eu acho que vai ter muita mudança esse ano. As premissas da esquerda já desapareceram, não são sustentáveis, não tem opinião pública, só tem sustentação das instituições. Só vê as instituições aparelhadas defendendo o que eram as propostas da esquerda. A opinião pública já virou a página. Então a gente tem que fazer isso, lograr sucesso nos representantes, para que os representantes mudem as instituições. Tá? Aqui está uma cobrança minha, pessoal, dos meus colegas e do movimento, porque a gente precisa entender que o movimento da esquerda não foi assim, vamos ocupar o espaço, eu vou só ser eleito. Não é só isso. Toda vez que a esquerda sobe ao poder, o que eles fazem? Ficam lá só debatendo com eles, agora estamos aqui, estamos tudo bem, está tudo bem. Nada disso. Eles se mobilizam para criar novas instituições e aparelhar as instituições existentes. E o que essas instituições fazem? Pela democracia? É pela igualdade social? Pela justiça social? É pelo bem da população? É pela soberania nacional? O que eles fazem quando eles criam mais instituições? Eles estão criando um modelo totalitarista, em que o povo não manda absolutamente nada, um modelo totalmente fechado, institucionalizado, petrificado em Constituição. O Carmona aqui, por acaso, tem, dentro da sua qualificação, direito constitucional, também fala muito bem sobre esse tema, sabe exatamente como é que a esquerda opera, em constitucionalizar, para que, se por acaso eles perderem a próxima eleição, não tem problema. Não tem problema, porque eles já avançaram. Estão agora constitucionalizados. E tem agora orçamento obrigatório para aquela instituição que eles criaram. Vocês entenderam o jogo da esquerda? Quem lembra do Temer aqui? Não faz tanto tempo. Quem lembra do Temer? Engraçado, né? O Temer fez uma coisa bacana, fez algumas coisas bacanas. Não vou elogiar o Temer aqui, porque eu não sou favorável à personalidade dele, nem ao viés político dele. Mas ele fez algumas coisas interessantes. Ele fez uma coisa que me chamou a atenção naquele momento. Ele criou um teto de gastos. Falou assim, olha, eu não posso gastar mais. Ele se autoimpôs o teto de gastos.
Então, ou seja, olha, o presidente que se autolimitou. Antes ele podia gastar desenfreadamente, mas ele resolveu falar assim: não, eu vou impor um teto de gastos aqui. Eu não posso gastar mais do que um certo nível, do que já está pré-acordado em orçamento. Engraçado, quem é que votou contra? PT, Partido das Trevas. Peraí, mas eu sou presidente, eu estou autolimitando meu poder. Você, esquerda, contra mim, certo? Mas a esquerda votou contra eu me limitar. E a esquerda sendo meu inimigo? Por que será? Pergunto para vocês, por que será? Alguém sabe? Porque o jogo da esquerda é um jogo de Estado. Não é só de governo. Vocês, nós, todos nós temos que entender isso. Separar o que é governo e o que é Estado. Porque o que temos hoje é um Estado agigantado pela esquerda, aparelhado por ela, onde os corruptos também mamam nesse grande Estado e onde eles não param de criar novas burocracias, novos sistemas, novas instituições, novos conjuntos de leis para se petrificarem no poder. Não importa até se mudar o governo. Se vier um governo de direita, sabe o que vai acontecer? Nada! Porque o Estado já está orientado para a esquerda, com políticas petrificadas na Constituição para a esquerda, com orçamento indo para a esquerda. Vocês entenderam o desafio aqui? Então o movimento nosso é só ocupar espaço, é isso? É que mais? É desmontar esse Estado que a esquerda fez. Deixar isso muito nítido, tá? Temos que pegar todas as instituições que estão na Constituição, ou na Constituição ou em conjunto de leis, e desmontar, começar a desmontar, porque é aí que está o mal. Eles já estão vencendo o jogo, estão tranquilos. Lembra quando em 2022 um ministro da Suprema Corte fala que eles vão tomar o poder? Independente se ganhar a eleição, eles vão tomar o poder? Porque as instituições de Estado, do qual o poder depende, já são deles. Então a gente precisa olhar isso com muito rigor. É por isso que nós fizemos um Plano Brasil que desmonta todas as instituições da esquerda. E já vou antecipar, viu? Não é um plano popular. Tem muita polêmica ali, tá? Mas é para quem tem hombridade e quem tem consciência política de querer defender seu próprio país. Coragem. Temos que desmontar o que foi montado. Sabe por quê? Porque a esquerda nunca vem assim: eu vou montar um modelo totalitário, ditatorial, que vai dominar a população e vai subjugar a todos. Quem vota num plano desse? Como é que a esquerda então faz? É pelo bem do povo. Olha que maravilha, vamos educar todo mundo. E qual é o resultado? Corrupção massiva, desvio massivo, grandes empresas mamando no orçamento da educação. Está educando o povo? Ou está doutrinando a população? Está aí uma instituição a ser reconsiderada. Precisamos falar das alternativas, não é mesmo? Está lá no Plano Brasil como é que seria uma alternativa da educação. A Previdência, então, antiga essa, antiga. Né? Previdência, todo mundo tem o direito de ser abrigado aqui por um sistema previdenciário que vai dar tudo maravilha. E o que a gente está vendo? Desvios. O filho até do presidente envolvido aí com uma série de denúncias com relação a desvios. Então é agora ou sempre foi assim? Esse é o melhor modelo? Por que não falamos de alternativa? Porque nenhum político ou partido está jogando as alternativas na mesa. Porque é impopular, você é contra a população. Então veja como que a esquerda usou de artifícios, de verniz, para enganar a população. E olha, meus caros, deixar isso muito claro aqui para vocês, tá? Sabe quem defendeu isso? A criação de todas essas instituições? Vocês não vão gostar do que eu vou falar. Sabe quem defendeu? Que grupo político defendeu? Os conservadores. Defendeu todas as criações dessas instituições da esquerda. Foram enganados ao longo de 100 anos.
sem nenhuma consciência política. Agora, eu não culpo os conservadores do passado, sabe por quê? Porque a sociedade não existia. A sociedade brasileira nunca existiu até 2014. Até 2014, a consciência da sociedade estava dormente. Tanto que até voltando atrás no tempo, quando teve lá o golpe republicano, 1889, o que diziam? Ah, a sociedade assistiu pasmada, bestificada, o golpe que foi feito. Então não havia apoio popular pela República. Pasmem, não havia popular também para defender o que era bom, o que era a monarquia naquela época. A sociedade não existia. Mas agora, em 2014, a sociedade veio à tona. Percebeu o que era, o que estava em jogo. A verdade estava completamente sendo distorcida pela grande mídia, pelos políticos. Houve um grande despertar da sociedade. E é esse despertar que a gente precisa honrar, porque isso foi muito precioso. Eu me lembro que eu entrei na política exatamente em 2014 como ativista. Foi exatamente para falar, puxa vida, temos sociedade no Brasil. Se não tivéssemos sociedade no Brasil, eu aviso a todos aqueles que queiram entrar na política, não entrem. Não entrem. Não tem sociedade, não defendam o país. Porque o país deixou de valer a pena. Não tivemos aqui o humus formador do que seria a única defesa do país, que a sociedade civil organizada. Sem isso, nenhum país se sustenta. Vira um país como a gente vê no resto do mundo. É um ditador e povo. Não é sociedade ativa, consciente, livre, pensadora, que faz que tem opiniões e que define o curso do seu próprio destino. Mas em 2014 eu percebi, temos sociedade, olha só, consciência brotando, a organização da sociedade para fazer o impeachment da Dilma, lutar contra a corrupção. Temos sociedade no Brasil, que maravilha! Vamos defender isso, vamos proteger isso. Agora é o novo desafio, entender o que fazer, uma vez que ao longo desses longos anos de dormência, nós estamos despertando para um Estado que foi criado pelos bandidos, pelos socialistas, por todos aqueles que não prezam pela família, não prezam pela sociedade, não prezam pela soberania nacional, não prezam pela nossa bandeira e nossos costumes. Eles estão aí para destruir tudo isso e transformar o país num mero território, em que eles são o caixa de um grande shopping center. Qualquer país vem aqui, faz o seu shopping, passa no caixa, paga e sai fora. E a vontade da população totalmente secundarizada. Então, meus caros, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não sei se eu vou ter tempo para perguntas aqui, posso abrir o microfone para perguntas? Só queria dar esse pequeno ensejo, porque Brasília se transformou nesse antro corruptor, dominador, e quer tudo para eles. É tudo para eles. E São Paulo é que está pagando toda essa brincadeira. E aonde que vai existir um grande levante de libertador? Não acredito que será dos outros estados. É daqui de São Paulo que vem a liberdade. É daqui de São Paulo que sempre aconteceu a liberdade. Foi aqui em São Paulo que foi proclamada a independência. São Paulo que se levantou contra a ditadura de Vargas. São Paulo que teve a civilidade de ter os movimentos sociais que se levantaram contra a corrupção, a favor da Lava Jato e contra Dilma e a favor da prisão do presidente Lula. Foi São Paulo que liderou isso tudo. Está na hora de São Paulo se levantar de novo, meus caros. Está na hora de São Paulo se levantar de novo, porque está premente uma tomada de poder como nunca houve antes. Nunca houve antes uma tomada de poder absoluto. Agora com a reforma tributária, que no fundo foi uma reforma política, simplesmente neutralizou todos os outros entes federativos, os municípios, os estados, o próprio Congresso Nacional, que antes definia quem fazia o que com o orçamento, agora vai ter uma autarquia não eleita, definindo tudo, quanto que arrecada, qual é o orçamento, para onde vai, fazendo lei, ou seja, quase que um Congresso paralelo. Foi isso que foi aprovado. Então nós precisamos aqui de São Paulo
levantarmos em alto e bom tom, falando assim, Brasília, basta, chega desse grupo criminoso lá em Brasília, chega de Brasília ditar o que é bom para São Paulo. São Paulo é que tem que ter autonomia para ditar aquilo que é bom para si próprio. Temos que fazer esse levante, porque senão o jogo está feito, como diz os franceses, les jeux sont faits, os jogos estão feitos, como se fosse um croupier de cassino. E é exatamente isso que está na nossa frente aqui. Então, meus caros, eu queria deixar aqui aberto o microfone para perguntas, porque eu sei que vocês têm muito comprometimento com o movimento que é de 2014 até agora. Agora, o grande desafio nesse ano é exatamente cobrarmos dos nossos representantes, todos eles, grandes mudanças, grandes reformas estruturais, institucionais, porque sabemos que o jogo da esquerda está endêmico em tudo que foi criado nos últimos 100 anos. Quem não está propondo reforma é inimigo. Quem está propondo diálogo, vamos contemporizar, vamos aqui acomodar, esse é o seu inimigo. É o seu inimigo, ele não pode estar de novo no jogo político. É ele que se vende sistematicamente, é dele que a esquerda mama para criar governabilidade. Então a gente precisa não só atacar esses planos da esquerda, desmontar suas instituições, mas também não colocar aqueles que de fato deram apoio com o seu voto para criar essas instituições da esquerda. Meus amigos, eu conto com vocês, eu sei que vocês têm essa vontade também, só estou aqui para esclarecer qual é o jogo de Brasília para que a gente possa atacá-los aonde de fato tem efetividade. Muito obrigado, muito bom dia para todos nós. Obrigado. O senhor, como deputado federal, o que pode fazer com o Tarcísio apoiando a Sharia, acho que é Sharia que fala, gostaria de saber tudo, porque eu estou muito preocupada. Aqui em São Caetano, por exemplo, já está acontecendo. Muito obrigado por esse. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou ser bem claro aqui, eu já me expus com relação à minha opinião do Tarcísio. Não tenha dúvida que ele tem virtudes como administrador, como pessoa. Agora, eu tenho ressalvas com relação à conduta política dele, ressalvas profundas. Não somente na questão da reforma tributária, que ele apoiou o plano do PT de reforma tributária. Então, por aí já o desabona no meu sentido. Ele deveria estar se reposicionando e eu acho que ele deveria não ter o seu voto automático. Vocês deveriam estar cobrando o posicionamento dele. Eu, como deputado, posso cobrar, mas a força está com vocês, cobrando diretamente. Ô, Tarcísio, e aí? Como é que é essa reforma tributária aí? Vamos continuar a implementar essa loucura ou a gente vai rever esse posicionamento? E a mesma coisa tem que ser tomada, a mesma postura com relação agora a essa questão da lei da Sharia. No fundo, o projeto que foi do Lucena, que por acaso é um evangélico, tá? Uma pessoa evangélica. O Lucena depois entrou em contato comigo, porque eu fiz a lei anti-Sharia e duas semanas depois o governo do estado de São Paulo falou assim, agora São Paulo é amigo dos muçulmanos, fazendo um projeto de São Paulo. E olha, incrível que pareça, foi um projeto espontâneo do próprio governo. Se foi provocado ou não, se houve um grupo de interesse ali pedindo para que fizesse isso, eu não sei. Mas eu sei que teve uma espontaneidade aí do governo de São Paulo. Aí eu falei, poxa, como é que é isso? Tem que acomodar turista muçulmano para cá? Então, o nosso maior contribuidor de turismo não é do Oriente Médio. Muito pelo contrário, veja o custo que é para a gente atender um comportamento cultural completamente distinto do nosso. Tem que ter área de reza, tem que ter comida lá preparada de uma maneira especial, tem que ter uma educação de todo mundo para atender o pessoal. Mas eles são tão importantes assim? Como é que é isso? Olha, só vou dar alguns dados aí. E olha que foi o turismo de São Paulo que justificou isso, não sei baseado em que dado. Porque, veja bem, o Brasil tinha 6 milhões, que é muito pouco, mas 6 milhões de turistas por ano. Aí no último ano, cresceu de 6 para 10 por ano. De 6 para 10, ou seja, aumentou em 4 milhões o volume de turistas vindo todo ano para o Brasil, ao menos no ano passado. 3 milhões vieram de que país? Argentina. Por quê? Porque o Milei está dando certo, está enriquecendo a classe média
a Argentina, mais uma vez, o argentino passou a viajar mais. Peraí, então a gente está fazendo o quê? Um acordo para os países muçulmanos trazer lá o turista de classe média? De onde existe? Onde que existe isso? Da China. Então, da China. Então, para que fazer isso quando o turismo local é muito maior? O turismo na América do Norte europeu é muito maior. Enfim, está uma coisa muito estranha aí nesse acordo aí. Mas o que fica aqui, aproveitando o ensejo, eu gostaria também de cobrar as igrejas, as bancadas católicas, as bancadas evangélicas, posicionem-se. Até agora eu não vi ninguém. Eu vi talvez de fora das bancadas políticas, supostamente religiosas, que de fato estão vindo ao encontro desse desafio. Só vi ativista fora, só vi lá o Centro Dom Bosco, que é um centro católico, e vi também, eu acho que o Bernardo Kuster se manifestando. Puxa vida, não podemos ter esse acordo que foi feito aqui em São Paulo, a questão da Sharia. Então eles se posicionaram. Mas cadê a bancada? A bancada lá evangélica, cadê? Para não cobrar imposto das igrejas, todos se mobilizam. Mas e a proposta de desmonte do Estado da esquerda? Cadê? Cadê as propostas de fato de reforma? Cadê a defesa de fato do povo brasileiro quando confrontado com algo que de fato exige coragem? Eu estou sendo criminalizado aí pela esquerda, e olha, a esquerda que está abrindo porta para todo mundo, viu? Não é culpa deles de terem a fé que eles têm. A culpa é da esquerda que abre a porta disso, porque sabe que isso é disruptivo. Eles instrumentalizam a fé, a raça, a idade, o gênero, eles instrumentalizam tudo isso para desestruturar a sociedade. Então a fé deles é a fé deles. Tem toda a liberdade de exercer a fé deles, onde eles quiserem. Mas aqui nós temos regras que nós já aceitamos e constitucionalizamos para proteger o povo brasileiro, que estão em completa dissonância a como a lei da Sharia seria aqui. Então temos que nos proteger disso, permitindo que eles possam ser muçulmanos sem praticar a lei da Sharia, sem promover a lei da Sharia. É isso que é a proposta que fizemos lá. E agora a esquerda vem querer criminalizar a discussão disso. Não quer que a gente discuta. Não pode discutir isso não, porque esse é o nosso plano, viu? Inferindo aqui. Eles têm um plano de trazer cada vez mais imigrantes para ter deputados, para ter prefeito de grande cidade, como foi feito nos outros países, porque a gente não é cego, a gente não é idiota, para cima de nós, peraí. Então é agora que a gente precisa se mobilizar, não é quando eles chegam lá, 5, 10% da população. Veja o que está acontecendo na Europa, eles têm 10, 15% da população europeia, 10 a 15%, e olha o caos que eles estão gerando. Então é agora que a gente precisa se mobilizar, não é quando chegar a 10, 15%, pelo amor de Deus. Então é por isso que a gente precisa de as bancadas evangélicas, a bancada católica, cobrem delas. Por favor, vocês estão do movimento que dão suporte a essas bancadas. Vocês têm que cobrar desses deputados que supostamente vêm aí para defender essa questão religiosa. Então é agora que se faz isso, não é quando tiver uma crise social. A mesma coisa com relação ao Tarcísio, tá? Eu adoraria ver ele como governador, eu estimo que ele seja uma boa pessoa, mas eu gostaria de ver ele defender o que é de fato da ala conservadora. Até agora eu não vi nada, tá? Eu gostaria de ver. Mas enfim, então fica aqui a minha resposta para você. Demorei um pouquinho para responder, mas essa é a minha resposta. Obrigado. Padre Kelmo, depois você se posicione aqui também, por favor. O senhor está aqui, se posicione. Obrigado. Muito obrigada, deputado. Eu gostaria de fazer essa... Desculpa, tá? Meu nome é Márcia e a gente sabe que a educação é ferramenta para destruir o futuro do Brasil, né? As escolas, uma grande parte, em vez de educar, em vez de ensinar, eles estão imbecilizando, tá? Então, eu gostaria de perguntar qual que é a proposta do senhor pela educação. Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Bom, tem uma pergunta. A resposta, começando com acabar com o MEC. Precisamos acabar com o Ministério da Educação do Brasil.
tem muitos que falam, até da ala da direita, que falam o seguinte: não. Já que eles doutrinaram para a esquerda, vamos então usar o MEC para doutrinar para a direita. Eu falei, meus caros, não é bem assim que funciona a coisa, tá certo? Não é bem assim. Por quê? Quem que é soberano na educação dos pais, dos filhos? Os pais. Então, peraí, a gente está delegando essa soberania para o MEC ainda, como direita? Está errado essa premissa. Então, acabar com o MEC significa que as famílias vão poder respirar. Agora, o que é fundamental, não quer dizer que ensino público ou privado vai automaticamente, bom, agora parou de doutrinar. Veja, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. Lá o modelo é majoritariamente privado. Existe escola pública no nível local, quem financia são as cidades, mas existe diria que um pool de igual número ou maior de escolas privadas. E a doutrina acontece em escola pública ou privada. O que acontece é o seguinte, é que o próprio professores, a educação dos professores, dos docentes, ela já é doutrinária. Os próprios professores já vêm doutrinados, então não importa se eles ocupam uma escola privada ou pública, ele já tem a doutrina dentro de si, e tem canais de comunicação fora dos canais oficiais do governo. Então é importante a gente entender essa dinâmica. Mas, nesse contexto, ainda acreditamos no sistema coletivista? Essa é que é a grande questão. O homeschooling, por exemplo, nos Estados Unidos, que tinha uma adesão mínima, historicamente mínima, 50, 100 mil famílias estavam no homeschooling dos Estados Unidos. Quanto que está batendo agora em número? Vocês sabem? Nos Estados Unidos? Mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões. Homeschooling. Está acontecendo um grande fenômeno. Eu sei que existe ainda um tabu no Brasil. Queremos a escola, queremos o ensino coletivista. Mas lá nos Estados Unidos, na Europa, onde os modelos são mais livres, não somente de educação, mas também de trabalho, é outra coisa que está mudando rapidamente. São as leis trabalhistas estão ficando para pré-história, tá? Isso está acontecendo. Então lá, como o mercado é muito mais livre e dinâmico, as famílias não estão querendo nem levar para a universidade. Eles estão fazendo, não preciso mais de universidade. O Google, se eu não me engano, em 2023 ou 2024, 100% dos contratados, nenhum era formado em universidade. Nenhum do Google. Não é uma empresa qualquer. É uma empresa líder de tecnologia. Então, o ensino prático, o homeschooling, as alternativas que estão se criando, elas já estão aí. E são tão boas ou melhor do que o ensino coletivista, seja ele privado ou público. Deixando isso muito claro. Agora, ficar sem ensino, puxa, peraí, tem uma parcela da população que não tem esse privilégio. Concordo. E é exatamente para essa parcela que você tem que fazer essa entrega. Agora, eu acho que a população, se os pais são, de fato, os soberanos, e se por acaso eles estão numa situação de carência em que eles não possam prover para o ensino do seu filho, então podemos fazer um sistema de voucher que ele pode escolher qual a escola que ele possa atender. E do lado regulatório, então acabar com o MEC, promover ou deixar não criminalizado, por incrível que pareça, o Estado criminaliza o homeschooling, descriminalizar os pais que fazem homeschooling, fazer um sistema de voucher para os mais carentes e desregulamentar, dar mais opções para os pais que queiram educar os seus filhos em escolas confessionais, em escolas cívico-militares ou qualquer outro tipo de escola que não seja as atuais, que sejam doutrinárias da esquerda, progressistas e que estão com essa mentalidade. Eu diria que essas 4 medidas formam aí a opção que nós poderemos empurrar para baixo dentro do sistema educacional, mas fundamentalmente, então, é a descentralização do modelo educacional. Então, o MEC não existindo mais e você liberalizando a regra para que as famílias tomem essas opções, você automaticamente descentralizou o modelo. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque hoje esse modelo todo é sustentado por quem? São 6 ou 7 empresas enormes, bilionárias, que mamam nos 200 bi de real que a gente envia para eles, fazendo material escolar,
fazendo doutrina. E o que eles fazem? O que eles fazem, essas 6 empresas? Eles elegem quem? Quem que eles elegem? A esquerda. A esquerda. Porque a esquerda, ela se amamenta disso. Vocês vão doutrinar os estudantes e nós vamos apoiar as suas empresas. Então virou um círculo vicioso, que o MEC é o centro dessa roda, entendeu? Então, acabando com o MEC, acabando com todas essas estruturas legais, a gente liberaliza a educação no Brasil e certamente, eu acredito que a partir daí, começaremos a ter prêmios Nobel brasileiros com abundância, tá? Eu tenho quase certeza disso. São Paulo é a POS. Obrigado. Viu? Tem mais uma pergunta? Tem uma pergunta lá no fundo? Tá. Deputado, bom dia. Bom dia. Jones aqui do Movimento Endireita ABC. A minha pergunta é um pouco técnica. Deputado, na sua opinião, qual hoje é o principal gargalo constitucional que impede São Paulo de reter a sua riqueza e como menos Estado em Brasília pode, na prática, destravar a nossa segurança e economias locais? Perfeito. Muito boa pergunta. Então, São Paulo, assim como todos os outros estados, não são autônomos. Eles não têm autonomia. Eles não têm os seus recursos. Que recursos são esses? Recursos tributários. Tributo. É o tributo que libera. Esse é o primeiro ponto. A tributação é o elo de ligação entre você e o Estado que você sustenta. É o elo que te cria cidadão, residente. Se você se muda daqui para outro país, você vai pagar imposto em outro país, você está em caminho de se tornar cidadão de outro país. Agora o seu elo tributário é lá. Então veja como a tributação ela é elo-chave e que a população brasileira não entende muito bem como é que funciona. E é por isso que ela é roubada sistematicamente. Então a questão tributária ela é fundamental. Então a gente tem que tirar Brasília, veja que Brasília é a que mais cobra imposto em São Paulo e que menos envia imposto de volta para São Paulo. Aí fala assim, então a solução é Brasília enviar o comensurável ao que arrecadou? Para começo de conversa, sim. Não estamos lá ainda. Para começo de conversa, mas eventualmente é Brasília não tirar o que é de São Paulo, nem sair daqui os impostos, certo? Deixar isso bem claro. Não é para Brasília devolver o que tirou. Para que fazer essa ciranda financeira? Deixa o dinheiro na mão da população, deixa o dinheiro na mão da classe média. É isso que é o nosso argumento aqui de descentralização. Aí você, mas então quem é que vai fazer os serviços sociais que Brasília faz? O Estado, sim, as igrejas, a sociedade, o voluntarismo, sem dúvida, temos que dar uma chance para isso no Brasil. Mas também, se por acaso houver esse comprometimento, transfere para o poder do Estado. O Estado, o governador do Estado, a Assembleia Estadual, os municípios, eles têm que ter mais poder tributário. Tirar o poder tributário de Brasília e trazer para os estados e municípios. Para que você entregue serviço aonde de fato ele é possível de ser cobrado. Lá em Brasília, ninguém cobra Brasília. Ninguém consegue cobrar Brasília. Nenhum